Vamos dar continuidade às nossas aulas a respeito de geometria analítica. E hoje vamos resolver algumas questões que deixamos da nossa última aula. E aqui na primeira questão, localizar os pares ordenados no plano cartesiano. Eu vou colocando aqui direto. Ponto A representado aqui, ó, por menos ponto A, representado por menos 9. Neste caso seria interessante até destacar aqui, ó, no eixo X, nós vamos retornar 9 unidades e 4. Representei aqui pelo ponto A. Veja bem, sempre que você vai localizar um ponto no plano cartesiano, pares ordenados, você tem um valor para x e você tem um valor para y. Sempre acontece desse jeito. Ou seja, você tem um x e você tem um valor para y. X representado pelos eixos das ordenadas e o y representado pelo eixo das... X representando o eixo das abscissas e o y representando o eixo das ordenadas. E aqui é muito simples, você pode dar uma olhada, só tome cuidado quando o nosso par ordenado se encontrar sobre um dos eixos. Para isso, se o valor de x for zero, o meu par ordenado vai estar sobre o eixo y. Já quando o y for zero, meu par ordenado vai estar sobre o eixo das abscissas. Bom, essa outra questão, ele pede para localizar onde se encontra cada ponto no caso do plano cartesiano. Nesse caso, nós estamos falando a respeito do quadrante. Então, vamos pegar aqui pelo ponto A. Ponto A, ele se encontra em qual quadrante? Você vai contar, ó, primeiro, segundo, e aqui o ponto A você vai informar que esse primeiro ponto, ó, ele pertence ao que? Ao primeiro quadrante. Já o ponto 2, observe que ele é aqui representado pelo ponto B, onde eu tenho o valor de x igual a 3, valor de y igual a 1, ele corresponde ao segundo quadrante. Já o 0,6, observe que neste caso você pode apenas afirmar que ele se encontra sobre o eixo y, tá? E aí você vai olhar essa localização dele aqui, ó. Neste caso, ele nem está no quadrante nem outro, ele está sobre o eixo. Você apenas pode colocar assim, sobre o eixo y. Já o quarto ponto aqui nesse caso, representado pela letra pela letra D, ele é representado por 8 e menos 7. Neste caso, você pode afirmar aqui que o seu par ordenado, ele se encontra aonde? No quarto quadrante. Já o último ponto, 9 menos 3, se encontra também no quarto quadrante. Ok? Dando continuidade aqui, o que é que nós temos? Determine o valor de x para que o ponto M, veja bem, M dado por 2, 3, seja o ponto médio do segmento de extremidades A e B. Bom, se eu pego o ponto médio de quaisquer dois pontos, esse ponto médio é representado por essa expressão quanto ao valor de x, onde o x correspondente ao ponto médio é dado pela média aritmética dos valores de x correspondente a A e B. Neste caso, fazendo a substituição, o ponto médio é 2, o x médio é 2, o valor de x de A é igual a x, ok? E o valor de x de B é igual a 3. Então, você faz uma pequena multiplicação, você tem x mais 3 vezes 1, x mais 3, 2 vezes 2, 4. Você conclui que o valor de x é igual a 1. Para descobrir o valor de y,
nesse caso, ou o valor de x aqui, ó, em B, o que é que eu vou ter que fazer? Eu pego o y médio é igual à média aritmética dos valores de y de A e B, de caso correspondente, dividido por 2. Substituindo os valores, você também descobre que x é igual a 1. Tome cuidado que ele utiliza o mesmo x aqui nas duas expressões. E para que eu tenha um valor para x, obrigatoriamente, os dois valores teriam que ser iguais. Ok? Portanto, o valor de x aqui é igual a 1. Então, na quarta questão, ele coloca se m mais 2n, m menos 4, o primeiro ponto, 2 menos m, 2n, o segundo ponto, representa o mesmo ponto cartesiano. Ele quer descobrir quanto é o valor de m elevado a n. E, neste caso, observe que eu teria que fazer uma igualdade. Nesse caso, m mais 2n tem que ser igual a 2 menos m. E que m menos 4 é igual a 2n. Você vai formar um sistema a qual nós vamos resolvê-lo. Veja que primeiramente eu vou passar o menos m para o primeiro membro. Como já tenho m, fica 2m somado com 2n igual a 2. Aqui eu vou passar o 2n para o primeiro membro e vou passar o menos 4 para o segundo membro. E eu encontro esse pequeno sistema. E aí nós vamos resolver pelo método da adição. E ao resolver pelo método da adição, você tem 2m com m, 3m. 2n menos 2n dá 0. 2 mais 4, 6. Resolvendo, você encontra m igual a 2. E ao substituir esse m2 na primeira expressão, você descobre que o valor de n é igual a 0. E como m igual a 2 e n igual a 0, m elevado a n vai ser igual a 1. Bom, na quinta questão, no sistema de coordenadas cartesianas são dados os pontos A, dado por 0, 0, e o ponto P, dado por 3H. Calcular a distância do ponto P ao ponto H em função de ponto A em função de H. Vou fazer o quê? Eu sei que a distância entre dois pontos ela é dada por essa expressão, onde a distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada de quê? Da diferença entre os valores de x ao quadrado, mais a diferença dos valores de y ao quadrado. Substituindo o ponto A e o ponto P, vamos encontrar o quê? O x de P, veja, é igual a 3. X de A é igual a 0. O y de P é igual a h. E o y de A também é 0. E ao substituir aqui, nós vamos... só um detalhe aqui importante. Não sei se os colegas conseguiram observar. Aqui está a interrogação. Houve um errozinho. Na realidade, isso aqui tem que estar elevado a 2. E então, você tem 3 menos 0 ao quadrado. 3 menos 0, 3 ao quadrado, 9. H menos 0 é H ao quadrado. E aqui é a distância de A até P em função de H. Bom, aqui eu encerro mais essa aula. E até a próxima.